Bem com a Vida, com Pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Sempre um privilégio poder entrar na sua casa ou onde quer que você esteja, através da Central TV, canal 25 aqui na NET, que tem essa programação linda que eles têm, né? E no meio disso tudo estou eu aqui, né? Com o De Bem com a Vida, né? É um prazer poder entrar na sua casa. Obrigado pelo privilégio, obrigado por sua audiência, obrigado pela sua participação, obrigado pelas oportunidades que nós temos tido de um outro tipo de relacionamento, num café, num shopping, na rua, as pessoas nos reconhecendo e vindo conversar. Obrigado por tudo, né? Transfiro todos os elogios realmente para Jesus, não é isso? Mas fico muito contente porque eu vejo nisso que nós estamos honrando a Deus e ao Evangelho de Cristo, não é isso? Através do nosso jeito de ser aqui na Central TV. Diariamente, em horários diferenciados, procurando alcançar públicos também diferenciados, porque o nosso propósito é evangelização, é levar a todos uma palavra de fé, de esperança, de amor, de motivação, de encorajamento, não é isso? Sempre centrados na palavra, no Evangelho de Cristo. Porque como está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é alugação de cabeça, não é filosofia, não é ideologia, é a palavra. O Evangelho tem esse poder de transformar a nossa vida, de renovar a nossa mente. Não é? É um alimento para o nosso verdadeiro eu. Assim como arroz, feijão e macarrão, eu preciso comer da palavra. Não é? O sangue, o pão. Jesus Cristo, a sua palavra, seus ensinamentos que trazem vida, que trazem transformação. E eu quero convidar vocês que moram em Campo Largo também a estarem na nossa igreja ali. É bom sempre dizer que em Campo Largo nós temos uma dúzia de igrejas no município, né? Mas eu sempre falo dessa do centro ali, da rua Joaquim Ribas de Andrade, esquina com a Clotário Portugal, porque ali está meu genro e minha filha, que são os pastores, e eles fazem um trabalho absolutamente semelhante ao nosso aqui em Campo Comprido, Ecoville, né? Com ensino, com Universidade da Família, Escola Bíblica Dominical, forte, muito centrados no ensino da palavra, né? É outra igreja como esta aqui em Campo Comprido, comprometida com a palavra, né? E eu quero convidar você e a sua família a vir estar conosco. Olha, as atividades nossas são múltiplas. Primeiro, nós temos culto todo dia. Horário diferenciado, nós temos culto todos os dias. Segundo, nós temos uma reunião de oração das 8 às 9 horas da manhã, todos os dias liderada por um pastor diferente. Venha orar conosco, das 8 às 9 da manhã. Você que está atravessando um momento difícil. Você que está desempregado, enfrentando lutas financeiras, nós temos um culto próprio para você, rapidinho. Das 8 às 9 às segundas-feiras. Aí das 9 às 10 é o período de oração para quem quiser ficar, não é isso? E Deus tem aberto portas assim extraordinárias. É começar a semana pedindo a direção de Deus e a quantidade de testemunhos de pessoas que têm se empregado, e não apenas se empregado, têm conseguido, mesmo nesses tempos bicudos, o melhor emprego das suas vidas. Porque vem buscar em Deus o recurso, né, a saída, a solução. E você também pode fazer isso. Pode vir orar conosco, pode vir participar dos cultos. Domingo, os meus cultos são os 2 de domingo, 9 da manhã e 7h30 de noite. E terça-feira, uma igreja lotada para um culto de oração. Bom, nós temos segunda-feira às 8 da manhã. Nós temos terça-feira à noite. Quarta-feira de tarde, quinta-feira de manhã e de noite, sexta-feira de manhã, sábado, 3 cultos simultâneos. Nós temos, na verdade, nós temos 3 templos aqui no complexo. Nós temos uma área de 10 mil metros, estacionamento fechado, seguro, tranquilo, vigiado, não é? E nós temos 3 templos. A nave grande, né, o templo principal, o culto da vitória aos sábados com o pastor Rodrigo Amorim. E nos outros templos, num o culto da mocidade, no outro o culto dos adolescentes. E os juniores têm o seu culto num desses templos, aos domingos, paralelo ao culto da igreja. Você veja, e trabalho de crianças também, né? Escola Bíblica Dominical, Universidade da Família, com cursos preciosíssimos, né? Focados na Palavra de Deus. E a Escola Bíblica Dominical, aos domingos de manhã, que não tem como abrir mão. Não consigo entender
uma igreja que se diga igreja que não tenha escola bíblica dominical. Desculpa aí, hein? Né? E principalmente um culto de oração decente em que principalmente o pastor esteja lá com o seu povo. Né? Então eu estou convidando você a vir conhecer tudo isso. Se quiser conhecer mais de nós, entra no canal do YouTube Pastor Rogério Amorim. E você vai ter dezenas e dezenas de mensagens pregadas aqui. Né? E se quiser nos acompanhar em rede aberta, aos sábados de manhã, às 8 horas, eu estou na Band, meia hora de programa de Bem com a Vida também. E agora, eu quero chegar até você com uma palavra de motivação, de incentivo, de encorajamento, para que você veja como as coisas funcionam aqui em Campo Comprido Ecoville. Joel capítulo 2. Vou ler um versículo só para a gente poder discorrer nessa manhã. Eu acho o versículo 19, já dentro de um tema que fala de uma promessa de fartura, evidentemente, para o povo de Deus. E o verso 19, Deus diz assim: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais a vergonha entre as nações. Amém, gente? E apesar de ter deixado um escrito, apenas um livro curtinho, de 3 episódios, né, de 3 capítulos, a mensagem do profeta Joel tem um conteúdo espiritual muito profundo, que inclusive influenciou a mensagem de outros profetas, e inclusive influenciou Pedro na sua primeira mensagem, quando ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Ele se baseou em Joel, não é isso? Então, o livro de Joel é muito lembrado pelo povo de Deus ao longo da história, pelo menos por 3 grandes mensagens. E todas essas mensagens estão nesse capítulo 2. Leia Joel em casa. Você vai ficar impressionado como você vê a situação que nós vivemos hoje no Brasil dentro de Joel, sobre os gafanhotos, né? O migrador, o cortador, o devorador e assim por diante, né? Mas as 3 mensagens seriam: primeiro, um alerta em relação ao grande dia do Senhor, que nunca esteve tão próximo como está hoje, embora pareça que nem a igreja acredita nisso, mas a verdade é que é um alerta em relação ao grande dia do Senhor, quando ele diz: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade, diz o Senhor, não é? Porque o dia do Senhor vem e este dia está perto. O segundo ponto é um chamado a um quebrantamento espiritual, a igreja, de um modo geral, se converter. Como diz Deus através do profeta: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Eu não quero que era costume dos sacerdotes na época, né? Eu não quero que vocês rasguem as suas roupas, seus vestidos. Eu quero que vocês rasguem o seu coração diante de mim. E então eu ouvirei e sararei a terra de vocês. Quando vocês fizerem isso sinceramente. Essa é uma mensagem para a igreja. Por acaso tem uma igreja aqui hoje? Pois é, então é para nós. E em terceiro lugar, uma promessa de um derramamento mundial do Espírito Santo, que eu gostaria, apesar da minha idade, eu gostaria de viver esse período que vai acontecer, que está sendo preparado. E Deus aqui está prometendo para o seu povo que no meio de tudo isto não vai nos faltar nada. Para aqueles que confiam nele, na sua fidelidade e lhe são fiéis, nada faltará. Teremos um momento ou outro de dificuldade, como temos tido, mas não devemos entrar em depressão, tirar a vida como tantos estão tirando aí. Meu Deus do céu, quando esse culto terminar, 60, 90 pessoas se suicidaram no mundo. Quando esse culto, até o culto terminar, é 1 por minuto no mundo se suicidando, e desses, muitos são no Brasil. É uma coisa de louco, não estão aguentando a pressão. Aí entra a falta do conhecimento do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Porque Deus nunca deixará de suprir na vida dos seus. Ele promete, está lá em Filipenses, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. Vai deixar um filho morrer de fome? Como diz o salmista, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo ou a sua descendência a mendigar o pão. Como Deus perguntou ao seu povo no deserto, guiado por Moisés, porventura lhes faltou alguma coisa? Não gastou a sandália, não gastou a roupa no corpo. Gente, isso são promessas de Deus para o seu povo. Tem povo de Deus aqui? Então descansa no Senhor. Estamos passando um mau momento, porque não temos sabido ao longo dos anos escolher. O problema não é nem não temos sabido escolher, é que não tem quem escolher. Mas, com base nesse texto, vamos examinar como Deus usa esses 3 tipos de alimento: trigo, o mosto, né, e o óleo. Isso para nos sustentar em 3 planos diferentes, que seria o plano material, o plano emocional e o plano espiritual. A Bíblia é maravilhosa por causa disso. Ela não tem uma vírgula que não tenha conteúdo. A palavra de Deus é realmente resposta em todos os momentos da nossa vida, não tenha dúvida disso. Deus nos sustenta usando o que nem sequer imaginamos. Ficamos aí queimando fosfato, e Deus tranquilo, sabendo o que vai fazer com a minha vida e a sua vida amanhã, e em 2019, e em 2020, e assim por diante, né? Então, usa as coisas que não imaginamos, a fim de garantir uma abundância de bênçãos, de suprimento em nossa vida. Por outro lado também, nos revestir com dons espirituais para enfrentarmos o Deus desse mundo, que não é o nosso Deus, né? O que explica porque que esse mundo está do jeito que está, né? E desfazendo também todas as ciladas do maligno contra nós, tenha a forma que tiver. E como é que o Senhor faz descer sobre a nossa vida essa verdadeira, eu diria, chuva de bênção, né? Primeiro, gerando provisão material, o natural, né? Sustentando as nossas vidas com a comida, com o alimento, através do nosso salário, nos dando vida, saúde, capacitação, para nós desenvolvermos uma profissão. Só não desenvolve quem não quer, porque todo mundo tem talento, todos nós temos talento, uns mais, outros menos, né? Como lá na parábola dos talentos, 5 para um, 2 para o outro, 1 para o outro, mas todos têm talento, nem que seja um. E se esse talento for bem investido, que Deus nos dá, com certeza sempre haverá suprimento, mas tem que trabalhar. Até porque a Bíblia tem uma regra: quem não trabalha, que não coma também. Deus não é mole não, né? Vai ter com a formiga, o preguiçoso, e assim por diante. Então, quem se mexe, Deus faz acontecer coisas extraordinárias na vida dele, né? Deus vai prover na nossa vida, mesmo no deserto, vai prover o alimento, vai fazer brotar água da rocha, vai fazer chover codorna em cima da nossa cabeça, e vai prover o maná diariamente, para que não haja falta. E como ele faz? Das formas mais improváveis. É isso que tira às vezes o nosso sossego, porque nós somos sobrenaturais, porque somos espírito, mas estamos vivendo no natural, porque temos um corpo e uma alma, e isso nos limita muito nesse entendimento, né? Porque o sobrenatural de Deus, ele acontece apesar de nós. Mas se nós pudermos crer, mais do que crer, ter confiança em Deus, sabe o que vai acontecer? Olha o caso de Elias. O Elias estava todo desanimadão, meio depressivo, por causa das perseguições da rainha Jezabel, aquela coisa toda que eu não vou contar para vocês, vocês já conhecem de cor e salteado, não é isso? E de repente o Elias vai para a beira de um ribeiro, fica lá quietão, não quero morrer, não quero mais saber desse negócio, não quero mais ministério, não sei o quê. E Deus faz o que com ele?
Ele já foi guiado pelo Espírito para ficar na beira de um ribeiro. Faltava comida, água ele tinha. Então Deus faz o quê? Deus faz o improvável. Deus pega corvos, o corvo que come carne, e faz o corvo levar carne para o profeta. Faz gozação, né? Mas esse é o improvável de Deus. Esse é o impossível de Deus. De onde você menos espera, de onde você acha que não vai sair coisa nenhuma, Ele faz surgir a solução. Então fica descansado em Deus. O dia de amanhã vai ser melhor. O ano que vem vai ser um ano de bênção e de vitória, aconteça o que acontecer. Já falei para vocês, nosso projeto de vida esse ano vai ser 2019, um ano de conquistas na fé de Josué e Calebe. Eu acredito nisso. Eu tenho que acreditar nisso, afinal de contas. Por outro lado, além de usar corvo, ele faz como fez com Israel no momento difícil, que Israel estava sitiada, sem comida, todo mundo morrendo, fechado, cercado. Eu não me lembro quem é que estava cercando, se era filisteu, se era atleticano, o que era, né? Mas tinha inimigo lá cercando, né? Eu estou sem moral nenhuma para falar de futebol, mas eu não perco a pose. E de repente o que Deus faz? Deus usa um pequenininho grupo de leprosos para salvar toda aquela cidade da fome. Esse é o Deus que eu conheço, o Deus que faz coisas absurdas, não é? Ou então como Jesus fez uma multidão, gente, uma multidão 10, 15, 20 vezes maior do que nós aqui nessa manhã. Ele simplesmente pega 2 pães, pega 2 peixes, abençoa. Ele nem pede para Deus multiplicar, para o Pai multiplicar. Ele apenas parte e diz, distribui. E milhares de pessoas comeram pão e peixe, sobrou 12 cestos cheios. Nós temos que entender isso é produzido pela confiança, que é mais do que fé. Confiança em Deus. Não é alugação de cabeça, não é poder do pensamento positivo, é poder da fé. A fé que traz à realidade as coisas inexistentes, não é? Que faz com que 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes alimente 5 mil, 10 mil pessoas, quem sabe. Isso acontece só na vida daqueles que têm Jesus. Tem gente que tem Jesus aqui? Então tem que acontecer na sua vida. Só que a recíproca tem que ser verdadeira, não é? Ele usou aquela viúva lá em Sarepta, não é? Usou um milagre para gerar outro na vida de Elias. Seca, fome, 3 anos e meio que ia ficar sem chover. E Deus manda o profeta para a casa de uma viúva, que quando ele chegou na casa da viúva, ela não tinha coisa nenhuma. Mas por quê? Deus tinha um propósito na vida dela para sustentar o seu profeta e vice-versa. Simplesmente eles viveram 2 anos pelo menos com fartura, sem faltar comida. Porque Deus fez com que coisas tão aparentemente banais, né? Um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, sustentasse uma viúva com seu filho e um profeta por 2 anos de cacetada, sem que jamais acabasse nem uma coisa nem outra. Será assim na vida de todos aqueles que agirem da maneira como essa viúva agiu, acreditando. Se eu fosse ela, eu tocava. Ô, profeta ladrão, a gente já não tem nada, ainda vem tomar o resto da gente aqui. Mas ela acreditou. Ela confiou no Deus de Elias. E o resultado final é que todo mundo, né, foi abençoado, foi sustentado num tempo de extrema fome. Não se preocupe, você não está abandonado nesse mundo estranho que nós estamos vivendo nesses dias. Deus está, como dizia minha mãe, rente que nem pão quente com você, né? Deus está aí exatamente ao teu lado, guardando a sua vida. Então vamos nos alegrar, como disse Paulo, né?
Aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Vamos nos alegrar até mesmo na escassez. Até mesmo no momento difícil que a gente possa estar vivendo. E quem não está vivendo um momento difícil nesse Brasil, né? Todos estão, infelizmente. Mas vamos nos alegrar até mesmo nisso e dar graças pelo que temos. Porque foi o que Jesus fez. Não resmungou, não reclamou, não fez nada. Apenas pegou 5 pães e 2 peixes e deu graça. Resultado, quase 10 mil pessoas comeram. Não há ninguém mais que possa confortar, consolar, encorajar o nosso coração nesses momentos de luta do que o Espírito Santo de Deus. Ele quer simplesmente renovar as suas forças físicas, mentais, emocionais e espirituais. Ele quer sustentar você no chamado psicoemocional. E é nele que você vai encontrar, não é na reclamação, não é no se revoltar, no se rebelar, é no confiar em Deus e colocar todo esse fardo pesado aos pés da cruz de Cristo que você vai encontrar a solução para os seus problemas. Não tenha dúvida disso, amém? Creia que Ele é o Deus que nos preenche quando a gente se sente vazio, com uma alegria inexplicável. Aquela paz que eu preguei domingo passado, é inexplicável. Então, não dá asa, não dá lado de jeito nenhum para depressão, para angústias, para desistências, para tristezas. Nós somos humanos. Eu sou, pastor, o senhor não passa por isso? Passo. Essa semana mesmo eu passei. Mas eu me rebelo contra ela. Mas que motivo eu tenho para estar assim? Não tem. Então eu estou estressadão por causa de cansaço ou qualquer coisa parecida, não é isso? Então a gente avalia a situação e de repente até foge para o mato, qualquer coisa parecida assim, né? Pronto. Porque a paz tem que estar em mim, tem que estar em você, né? A paz não pode ser roubada, como foi roubada de Elias, já que eu toquei no caso dele, né? Que ficou profundamente deprimido, né? Quando foi perseguido pela rainha Jezabel, né? Porque ele estava se achando injustiçado, né? É engraçado até isso, né? Pensando que Deus tinha lhe virado o rosto, quando Deus tinha lhe dado uma vitória absurda lá no Monte Carmelo, que vocês também conhecem a história, né? O apóstolo Paulo enfrentou esse tipo de coisa, né? Tantos outros enfrentaram esse tipo de coisa, e isso nos é relatado para que a gente possa entender que nós não somos melhores nem piores do que eles, que somos humanos, mas quando nós permitimos a ação do Espírito Santo em nossa vida, nós nos superamos. Deus nos sustenta também, para a gente, uma última parte para encerrar dentro do horário, né? Na área espiritual, no emocional, no físico, no natural, né? Mas também no espiritual, porque Ele sabe que aquele coisa chamado diabo, né? Nos odeia. Ele tem ódio de você, porque um dia você já foi dele e hoje você é de Jesus. Todos nós. Difícil achar alguém dentro de uma igreja que não tenha vindo para Jesus pela dor. Quantos vieram por amor? Né? Difícil. Então todos nós um dia já estivemos, como cantava o Tião Carreiro Pardinho, na unha do capeta. Né? Mas hoje nós estamos nas mãos de Deus, né? Então Ele supre realmente as nossas necessidades espirituais, porque nós estamos nas mãos dEle. Porque primeiro somos criaturas de Deus, que é diferente de ser filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não, todo mundo é criatura de Deus. Só se torna filho através de Jesus por adoção. É Bíblia, não vou nem discutir esse assunto, né? Mas lá em 2 Tessalonicenses, Paulo escreve na Tessalônica, essa igreja, dizendo que Satanás se levanta contra tudo o que se chama Deus. Tudo o que se chama Deus. Ele odeia a natureza, ele odeia os mares, ele odeia as plantas, ele odeia os animais, e ele odeia, para mais de metro, o homem. Ele odeia tudo que se chama Deus, ou seja, que foi criado por Deus, e faz de tudo e mais um pouco para destruir toda a criação de Deus.
Ele costuma usar, por incrível que pareça, a nossa própria natureza e o mundo, como o apóstolo João escreve na sua primeira carta, né? Se referindo à concupiscência da carne, à ambição da carne, a ambição dos olhos e a soberba da vida. Ele usa essas armas nossas mesmos, né? Que estão em nós mesmos, para tentar nos levar à rebelião contra Deus. Ele também nos protege, porque nós somos seus embaixadores. É evidente, se nós somos representantes de Deus na terra, e somos, e realmente é isso que você tem que botar na sua cachola, botar na sua mente, botar no seu coração, botar no seu espírito. Você é um embaixador do reino aqui na terra. E Jesus te deu poder para isso, procuração para isso, para no nome dele pisar serpentes e escorpiões, ou seja, expulsar demônios, curar doentes, fazer o bem. Nós temos essa procuração, nós somos embaixadores aqui na terra, que é muito mais do que ser presidente dessa bagaça, que é muito mais do que ser governador dessa outra, e assim por diante, não é? Somos embaixadores do reino de Deus. O maligno anda pela terra, né? E alegra-se em ver homens e mulheres escravizados pela pornografia, pela imoralidade, pelo homossexualismo. Ele fica feliz da vida com isso, porque está tudo na contramão de Deus e na mão dele, né? Porém, quando ele olha para a igreja do Senhor Jesus e vê um povo santo, e vê um povo remido, lavado no sangue de Jesus, através do qual a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida aos principados, potestades e também na evangelização. Então o diabo pensa: existe alguém maior do que eu. E é este que está na vida do Rogério, que está na vida da igreja de Campo Comprido. Existe alguém maior do que eu, e eu não posso com eles. E essa é a verdade. Raciocine e se anime na vida, e saia daqui hoje pronto a vencer, a fazer coisas que até hoje você não fez. Olha, não devemos temer as investidas do maligno. O Senhor tem promessas maravilhosas para aqueles que confiam nele. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet.